Boa noite a todos. Assim que é bom. A gente já começa conversando, né? Assim que é bom. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão aqui para participar desse CEALI Debate, com a presença da doutora Patrícia Corsino, a quem eu vou apresentar em 3 segundos. O CEALI Debate é uma ação de formação voltada para professores, alfabetizadores, educadores e estudantes de cursos de graduação envolvidos com o ensino e aprendizado da leitura e da escrita. Nesta edição de junho, o CEALI Debate aborda o tema Literatura Infantil, Experiência e Formação na Educação Infantil. Eu acho que esse tema é um tema que precisa cada dia mais ser explorado, debatido e que a gente possa construir nossos grupos de debate. Para falar sobre isso, obviamente, estou convidando, então, a professora Patrícia Corsino. Após a fala da conferencista, vamos abrir para o debate, quando vocês poderão fazer perguntas. O evento tem previsão para terminar às 9h30. Para receberem seus certificados de participação, é indispensável que assine seu nome completo, sem abreviações, na lista de presença na entrada do auditório. Também é fundamental preencherem um endereço de e-mail para o qual o certificado será encaminhado. Lembrando, mais uma vez, não se esqueçam que é imprescindível assinar a lista de presença com nome completo e sem abreviações, e também o endereço de e-mail. O evento também está sendo gravado para ser disponibilizado no site do CEALI nos próximos dias, e o endereço é www.ceali.ufmg.br. Vou repetir, porque eu acho que é importante, que vocês podem assistir essa apresentação também depois pelo site. www.fae.ufmg.br. A palestra Literatura Infantil, Experiência e Formação na Educação Infantil tem como objetivo discutir possibilidades da literatura na educação infantil e o lugar que a leitura literária ocupa nas ampliações culturais das crianças, especialmente em relação à linguagem e à cultura escrita. A partir de eventos de leitura literária na escola, observados por meio de da pesquisa Infância, Linguagem e Escola, a leitura literária em questão, realizada em turma de creches, pré-escolas e anos iniciais do ensino fundamental, a palestrante propõe uma reflexão sobre leitura literária, experiência, formação e ampliações na educação infantil. Convido agora, por favor, a palestrante de hoje a subir ao palco, Patrícia Corsino. Apresentação da professora. Patrícia Corsino tem graduação em Pedagogia e possui mestrado e doutorado em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica. Atualmente é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordena o programa de pós-graduação em Educação. Na UFRJ, também é coordenadora do Laboratório de Estudos de Linguagem, Leitura, Escrita e Educação, LEDUC, e do Grupo de Pesquisa Infância, Linguagem e Escola. A Patrícia é uma das organizadoras do livro, vou pedir o Vicente para colocar, para vocês verem aqui, que está no site do CEALI. O livro se chama Literatura na Educação Infantil, Acervos, Espaços e Mediações. Primeira publicação do projeto Leitura Escrita na Educação Infantil, que é fruto de uma parceria entre as universidades da UFMG, do grupo do LEP, do qual fazemos parte, professora Vanessa Neves, professora Mônica Correia e o pessoal todo da educação infantil, né? O FRJ, e eu também, né? O FRJ e o Unirio e a Coordenadoria da Educação Infantil do MEC.
Este livro foi lançado este ano e está disponível para acesso em formato digital no site do SEALI, que é esse daí. Você está... Aqui no site, vocês veem aqui no topo, tem essa seção biblioteca, que tem muitos arquivos das publicações do SEALI. Aí, aqui em biblioteca, nesse canto direito, literatura na educação infantil, acervos, espaços e mediações. Acessando aqui, tem uma pequena nota de apresentação do livro, e aqui, clicando nesse... Aqui embaixo, ao final da nota, vocês têm acesso ao PDF do livro, completo aqui. É bom que vocês aproveitam e dão uma olhadinha no site do SEALI, que tem muitas coisas lá interessantes. Passa agora, então, a palavra à professora, que terá em torno de 50 minutos, 55, para depois a gente ter a oportunidade ainda de conversar um pouquinho com ela. Tá certo, professora? Muito obrigada. Eu vou ficar em pé, porque eu acompanho também melhor aqui, podendo, né, tá lendo também aqui o PowerPoint. Bom, eu agradeço muitíssimo o convite, porque é uma honra estar aqui, né, na UFMG, junto ao SEALI Debate, a tantos professores aqui da rede, né, das diferentes redes aqui de Minas, e com as colegas, né, parceiras, que a gente, né, esse trabalho é um deles, né? A nossa parceria está ainda, né, e o projeto está aí, produzindo outros frutos, né? Em breve vocês vão ter mais outras possibilidades, né? Talvez a gente faça aí uma turma de uma formação especial, um curso de extensão em leitura e escrita na educação infantil. Então, vocês fiquem aí atentas, que a gente certamente vai fazer uma turma aqui na UFMG, né? Então, só a gente está aguardando, a gente está tendo um momento de muita... O material está ficando pronto, né? A gente estava ali já olhando o material que foi produzido no âmbito deste projeto que a Célia se referiu, né? Bom, então, a proposta dessa fala aqui é a gente discutir um pouco, né, qual é o lugar da literatura infantil nessa educação infantil, e aí a gente vai tentar falar um pouco da creche e também da pré-escola. O que se diferencia, né, esse trabalho que a gente tanto quer entender um pouco, né, o que diferencia uma turma, digamos, de pré-escola de uma turma de primeiro ano, né? Eu acho que a gente está num momento aí muito importante, porque quando a gente tem aí a obrigatoriedade escolar aos 4 anos, o que as crianças vão fazer quando chegarem à escola? Claro que a gente sabe que tem redes, né, como aqui a de Belo Horizonte e do entorno, que são redes que já têm muito tempo, um trabalho mais reflexivo, mas isso, se a gente pensar em termos de Brasil, né, nós vamos ter aí muitas dúvidas, muitas indagações, muitas incertezas, né? E a especificidade que a gente gostaria de ver a educação infantil também em risco, né? Bom, e ficou muito fraquinho, foi? Engraçado que eu fiz em preto. Bom, então, tem um texto antigo do Adorno, que foi registro de um programa de rádio chamado Educação para Quê? Chama-se, está no livro chamado Educação e Emancipação. Esse, embora antigo, né, o Adorno ele vai perguntar, vai ser indagado para que educação, né? E uma das questões que ele traz é que a educação ela sempre está aí nessa ambiguidade entre esses dois polos, ela vai transitar aí entre o que ele chama de adaptação e emancipação. Adaptação seria aquele lugar em que a gente precisa receber a cultura de alguma maneira, né,
para que a gente tenha o legado. Mas a emancipação não seria o espaço da crítica, da análise, do pensamento, né? De um sujeito emancipado é aquele que tem autonomia de pensar, aquele que pode ter essa análise crítica, né? E aí ele acaba dizendo que, em outro momento, que seria uma educação para a experiência. Eu vou ler aqui a citação. Este sentido mais profundo da consciência, que teria a ver com o pensamento, com a questão da emancipação, né? Ou faculdade de pensar, não é apenas o desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à capacidade de fazer experiências. Nesta medida, nós temos procurado expor a educação, defendendo, acho que tem alguma coisa errada aí, a educação para a experiência é idêntica à educação para a emancipação. Então, o Adorno, quando ele fala assim, o que é essa educação para a emancipação? É uma educação para a experiência. Então, vamos pensar o que é a experiência, né? Peguei um outro trechinho do Adorno que, no momento atual, eu acho muito importante, que ele vai falar a tentativa de superar a barbárie é decisiva para a sobrevivência da humanidade. Eu estava relendo esse texto e achei que isso aí era uma frase importante para o momento que a gente vive das intolerâncias, né? O momento em que as pessoas matam os outros sem a menor cerimônia, sem se afetar, né? Qual seria, a gente só situando, esse autor, ele é um autor que viveu na Alemanha e saiu da Alemanha porque era alemão, judeu, né? Na época do nazismo. Então, faz parte da escola de Frankfurt, que é uma escola de pensadores que fizeram uma crítica à modernidade e à cultura, né? A cultura tal qual ele está dizendo ali, nessa perspectiva de só pensar esse lado da lógica, do acúmulo do conhecimento. Então, não é por aí que a gente vai chegar à emancipação do sujeito, né? Bom, e aí, o que a gente está entendendo como experiência? Engraçado, né, que ficou... O que a gente está entendendo como experiência, né? Tem duas palavras em alemão que falam de coisas que no Brasil, em português, né, a gente pode traduzir as duas palavras como experiência. Só que as duas palavras, lá são duas palavras e significam coisas diferentes. Então, por isso que eu trouxe as duas palavras em alemão, né, porque se a gente traduzir essas palavras, elas vão estar com a mesma tradução para a experiência. E aí, na tradução do texto do Walter Benjamin, que é o outro também da Escola de Frankfurt, passou a ser ser entendida como a experiência, que é Erfahrung, e a outra como vivência, né? Que seria essa Erlebnis. Bom, então, essa experiência é o conhecimento obtido através de uma experiência que se acumula, que se prolonga, que se desdobra, como uma viagem. O sujeito integrado numa comunidade dispõe de critérios que lhe permitem ir sedimentando as coisas com o tempo. Então, essa experiência é aquilo que fica. O Jorge La Roça, baseado nesse conceito do Benjamin, ele vai falar é aquilo que nos passa, é aquilo que nos acontece, é aquilo que permanece. Então, experiência no sentido diferente do experimento. Não é o fazer, não é algo que você faça, não é uma atividade qualquer, né? A experiência é algo mais do que a atividade, né?
E a vivência, atividade ou vivência seria mais essa segunda conceito, né? Que seria a vivência do indivíduo privado, isolado, né? É uma impressão forte, mas que precisa ser assimilada às pressas, que produz efeitos imediatos, mas aquilo não permanece. Ele se finda no momento vivido. Aquilo não deixa marcas no sujeito. Então, quando a gente fala de experiência, a gente está se referindo a algo que tem uma temporalidade outra, uma temporalidade e que é capaz, por isso mesmo, de alterar, né, de nos alterar. Algo que nos transforma de alguma maneira e algo que, de alguma maneira, também pode ser contado, que o Walter Benjamin vai falar dessa narrativa como algo fundamental para criar a historicidade do sujeito e os elos de afetividade e de coletividade. E aí, eu pegando a pergunta, educação para quê? Eu volto aqui, e literatura para quê? Né? Por que literatura? Tem um autor que a gente tem citado, Célia cita, nós, vários textos que a gente escreve, a gente tem citado, que é o Antônio Cândido, que ele vai ter um texto dele muito lido, chamado O Direito à Literatura. E ele vai explicar por que a literatura é um direito de todo cidadão. Então, a literatura, entendida como um direito, né, ela seria um bem indispensável, né, um bem fundamental para o sujeito. Então, ele vai dizer, mas por que ela é um bem fundamental? Porque o autor ele vai defender a leitura literária pela contribuição que pode trazer para uma formação vertical, né? Ou seja, a literatura ela nos traz uma possibilidade de atender a nossa imensa capacidade, a nossa imensa necessidade de fabulação, que ele vai falar, né? Então, não existe nenhum povo, né, nenhuma comunidade, né, que, ao longo aí da história, não tenha os seus contos, os seus mitos, as suas lendas, as suas narrativas, as suas explicações, as suas formas de explicar o mundo. Por que a gente vai aos povos primitivos e vê, né, essas narrativas em diferentes formas, né? Porque essa seria uma necessidade que nós temos de nos organizarmos também, né? Então, essa coisa da fabulação, que, que ele fala, que da mesma forma que a gente precisa sonhar de noite, a gente precisa estar na vigília com esse espaço da fabulação, o espaço do imaginário, né? E também a necessidade da gente, da literatura, nos trazer a essa organização, né, do nosso caos, da nossa própria vida. Então, a narrativa ela vai sendo organizada numa temporalidade que nos permite nos entendermos, entender a nossa história, a história do outro, a história do nosso grupo, da nossa comunidade, né? E então, ela tem uma natureza formativa, né, e afeta esses leitores de uma maneira bastante complexa, como vai dizer o Cândido, né? Porque é ali que a gente se reconhece no outro, é pelas narrativas, por essas histórias que a gente vai nos identificando com aquele grupo, né? E vai nos colocando dentro de uma cultura, né? E o potencial de oferecer, por isso mesmo, esse conhecimento mais profundo do humano, né? Das questões que passam, que perpassam as pessoas. Então, há uma forma de humanização pela aproximação dos sentimentos, das situações, das indagações, das dúvidas, né? Isso tudo, a literatura ela vai nos trazendo e vai nos aproximando deste outro, né? Então, se a gente, na medida que a gente vai lendo, né, e vai conhecendo, nós vamos também nos aproximando desses outros, o outro que é diferente de mim,
né, vai me aproximando dessa face humana, né? Embora sejamos tão longe, tão distantes ou tão diferentes, alguma coisa temos, né? Ou nos aproximamos ou nos estranhamos. Então, essa explicação aí da literatura que o Cândido dá, que tem nos ajudado a pensar que, então, por isso tudo, ela seria um direito de todos. E, como direito de todos, né, nós precisamos estar defendendo, né, esse direito. E aí eu já vou puxar também, certamente está aqui no site, provavelmente está no site aqui do SEALI também, para vocês assinarem, né, essa nota de indignação que nós estamos em relação ao PNLD e o PNBE. Né? Eu acho que nós estamos no momento em que esses programas foram suspensos, especialmente no caso da literatura, o PNBE, é uma perda irreparável para as escolas brasileiras. Né? Porque, se ter o livro não garante a leitura, não ter o livro, não teremos a leitura de jeito nenhum. Né? Então, precisamos defender, sim, a chegada dos livros para que a gente possa ter a possibilidade desse livro chegar às crianças nessa perspectiva de um direito. É direito de todo cidadão ter acesso à leitura, à literatura, né, por várias razões. E as razões maiores que eu estou querendo trazer da leitura literária é essa razão formativa. Né? Então, a literatura nos forma, nos humaniza. Então, é nessa perspectiva, nos aproxima dos outros. Né? Por isso que eu trouxe lá a fase do inicial lá do Adorno. Né? A barbárie, que ele falou, continua existindo. Né? O que vai nos afetar em relação ao outro? Não vai ser só o conhecimento, gente. Conhecimento objetivo, o acúmulo de conhecimentos. Não vai ser isso. Né? Porque os nazistas eles tinham escolaridade. Não é isso. Né? É alguma coisa além disso. Né? O que nos aproxima é ver o outro como nessa face humana. Né? Então, isso... E essa possibilidade de aproximação, que a gente diria que a gente, de se afetar, é a nossa defesa da literatura. E isso é feito de uma forma artística, né? Porque a literatura é a arte da palavra. Né? Da palavra, e na literatura infantil, eu não posso dizer aqui com a Célia do meu lado, não é só a arte da palavra. Né? É a arte também das imagens, do texto visual, que, nessa interlocução, ganha, né, uma dimensão bastante importante para essas simbolizações, para o imaginário, né, para tantas coisas que a gente já vai ver daqui a pouco mais. Bom, eu ainda continuo a trazer aqui ainda essa parte. Né? A literatura na infância, por quê? Né? E aí eu vou pegar um autor que ele escreveu para adulto, mas eu acho que ele tem tudo a ver, né, com o que a gente está dizendo aqui da literatura e das crianças, que é o Ítalo Calvino, que ele vai nas suas 6 propostas para o próximo milênio, que é esse que a gente está vivendo, né, ele vai dizer que há coisas que só a literatura, com seus meios específicos, nos pode dar. Porque perguntava a ele, será que agora, com a era digital, vai acabar o livro e tal? E ele disse, tem coisas que só a literatura pode nos dar. Talvez o manual, né, pode ser que ele vire só digital, mas tem coisas que ainda a gente vai defender esse livro, a literatura, que pode também hoje estar em meio digital, mas quais são essas características? Né? Uma delas é a leveza. A leveza, não pelo leve, pelo gostosinho e pelo docinho. A leveza, não pelo entretenimento, mas a leveza pela possibilidade que a linguagem literária nos dá de trazer o peso da vida dentro de uma outra perspectiva. Então, temas extremamente complexos, extremamente difíceis, a literatura pode trazê-lo de forma
eu não diria que é menos, porque não é menos, né? Mas de forma artística e que nos coloca dentro de uma outra dimensão do sensível, né? E nos faz elaborar dentro de uma outra lógica. Então, essa elaboração é possível falar de temas extremamente complexos, mas com a linguagem literária, ela faz com que aquele peso da vida, né, ganhe uma certa leveza. E aí o Calvino vai chamar o salto ágil e imprevisto do poeta-filósofo, que sobreleva o peso do mundo, demonstrando que sua gravidade detém o segredo da leveza. A possibilidade do voo, que é a libertação. Então, isso é bonito, quer dizer, o leve é a forma, né? O conteúdo é pesado, mas a forma eleva esse conteúdo, né? E a outra característica que o Calvino nos apresenta, que é a exatidão. A exatidão pelo poder organizador da palavra, quer dizer, muito parecido com o que o Cândido diz, né? O poder organizador essa palavra que organiza. A precisão do texto. Às vezes a gente, olha, é uma coisa incrível. Outro dia eu estava dando uma aula enorme, cheia sobre linguagem, e daqui a pouco eu pego sobre as coisas, a palavra e as coisas, daqui a pouco eu chego, tem um poema do Ferreira Goulart que pega aquela minha aula inteira e resume num poema. E eu fiquei assim, gente, né? É o poeta, ele sabe fazer isso. Ele transforma nessa concisão das palavras, diz, né? Diz da forma exata, por isso que ele chama da exatidão, né? Então, essa precisão do texto e esse nível humanizador que ele vai falar também, né? Porque essa exatidão da palavra, ela é concisa, né? Ao mesmo tempo que ela é concisa, ela traz essa outra característica, que é a visibilidade. Ela nos faz imaginar, né? A visibilidade não é o visível físico, é o visível imaginário. É aquilo que a literatura nos faz imaginar, né, a partir da evocação das imagens, né? Isso leva à criação, à imaginação, que é fundamental, né? O próprio Vygotsky vai dizer que a imaginação é tão importante para o poeta quanto para o cientista, né? Então, a imaginação é fundamental. Então, também, essa visibilidade, a gente poderia estar incluindo também, né, essa relação do texto verbal com o texto visual, também podendo trazer novas provocações, evocar imagens, não só pelo texto verbal escrito, mas também com as imagens na interdiscursividade, né? A multiplicidade, e eu acho muito importante a gente trazer, também muito próximo do que o Calvino, do que o Cândido traz, que é esses mistérios revelados na literatura, né? Você poder ser um e ser muitos. Isso é muito interessante, né? E as crianças sabem fazer isso muito bem. Brincar de ser alguma coisa ou se imaginar sendo aquele personagem daquela história, né? E transitar, né? Então, eu posso ser eu posso ser o lobo, mas eu posso também ser a Chapeuzinho. Eu posso ser, né, várias coisas. Isso é fundamental para se conhecer a si mesmo e ao outro e ao mundo, né? Então, as histórias, dramatizar as histórias, trabalhar a partir das histórias, poder se colocar nesse lugar do outro, né? Isso é o que a gente chama de a multiplicidade, né? No sentido de poder viver várias vidas, né? Que é o que o Bakhtin vai falar. A arte me dá a possibilidade de vivenciar, em vez de várias vidas. E assim enriquecer a experiência da minha vida real, né? Comungar de dentro com outra vida em prol desta, em prol da sua significação vital.
Eu acho assim super bonito, né? Como é que a gente poder, né, pela literatura, viver a vida que não é nossa e isso também ser uma experiência da nossa vida, né? Pela essa possibilidade da gente fazer esse trânsito. Então, essa multiplicidade, ela vai humanizando. Ela vai humanizando as crianças e a nós mesmos, e aos adolescentes e aos leitores, né? Então, às vezes a gente fica assim, isso não é pouca coisa, gente. Isso é muita coisa, né? A outra voltou. A rapidez. Eu achei muito interessante a questão da rapidez quando o Calvino traz, porque, na verdade, a narrativa, principalmente a narrativa, mas não só, também o poema é capaz disso, né? Qual é o tempo, né? O tempo, ele tem o tempo narrativo, ele pode passar muitos anos em uma linha, né? Ele pode passar páginas e páginas, 1 minuto, 1 segundo, dependendo da descrição. Então, esse tempo, né, é um tempo que, ao mesmo tempo, ele pode ser rápido, né, mas ele traz uma outra temporalidade, que não é essa temporalidade física, né? Então, é o tempo narrativo, é o tempo da espera do que se vai suceder, também é uma coisa interessante, que a gente está lendo, mas está querendo saber o que vem depois, né? Tempo de discorrer, tempo da velocidade que impõe ao pensamento. Isso aqui, tanto quando a gente está lendo e quando alguém lê para a gente, e aí quando a gente lê para as crianças, né? As crianças têm horas que as palavras vão na frente, elas ainda estão atrás, tem horas que elas estão na frente, as palavras já estão falando, né? Então, isso tudo também é um aprendizado enorme, né? De antecipação e depois de confirmação do que antecipou, né? Isso tudo isso tem, sem dúvida, um trabalho de pensamento, um trabalho cognitivo incrível, né? Incrível. Tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com a emoção e tem a ver também com a cognição, né? E a consistência, que foi a palestra que ele não deu, que ele morreu antes, né? Mas eu tenho pensado a consistência justamente naquilo que a gente teve, até hoje de tarde a gente discutiu, da qualidade do que a gente oferece às crianças. A consistência seria essa coisa mais profunda no tempo chamado pós-moderno, em que a temporalidade está em baixa e que também a profundidade, né? Que temas, não é só o tema, é como ele é tratado. Hoje mesmo de tarde nós vimos que tem uma professora falando que tem tema da morte, por exemplo, não pode falar na educação infantil, não pode ter texto numa determinada escola, né? E ela deu um exemplo, tomara, estou vendo que muita gente fez assim, que ótimo, né? Porque as crianças, elas vivem tantas coisas na vida e chega na hora do texto, não. Né? Na hora do texto não tem morte, na hora do texto não tem raiva, na hora do texto não tem nada disso. É tudo bonitinho, é um mundo, né, que não existe. Justamente quando a criança tem a oportunidade de viver esses sentimentos fortes, né, é a possibilidade dela conhecer esse sentimento e saber que ele não é só dela, mas a possibilidade dela entender que sentimento é esse. Né? Uma vez uma criança estava ouvindo uma história, ela falou assim, está dando um negócio aqui na minha garganta. Ela não sabia dizer que era emoção. Né? Ela não sabia dizer que ela estava emocionada, mas ela sentiu um negócio assim, um nó na garganta. Né? E isso, assim, mas então você está... É porque você sentiu, o que você sentiu? Aí você, né, porque falar sobre o que a gente sente não é uma coisa também simples. Então, essa consistência é a gente entender que a literatura não é, e eu repito isso à exaustão, a literatura não é prazer. A gente não tem que pensar a literatura nem como entretenimento, ocupação de tempo, nem só como prazer, senão ela não é uma experiência, no sentido daquilo que nos fica. Senão, ela não é formadora, porque se ela só está passando o tempo, né, ela está sendo uma coisa qualquer, né, uma coisa ligeira. E a gente está falando, como eu comecei a fala, a gente está falando em algo que nos acontece e permanece, algo que nos formou de alguma maneira.
né? E, então, para isso, a gente tem que pensar nas escolhas que a gente faz, né? É qualquer livro que é bom, é qualquer coisa que é literatura. Então, essa é um trabalho de reflexão, é um trabalho de estudo, né? Da gente poder pensar o que a gente está disponibilizando às crianças, né? E como é que a gente está disponibilizando. Então, essa consistência, esses textos são consistentes nesse sentido da existência humana, nesse sentido são bem escritos, eles são bem ilustrados, eles têm um projeto, né, que valorize tudo isso, que atraia, que dê vontade de ler. Por que a gente vai fazer com a educação infantil se a gente não tiver essa possibilidade da criança querendo ficar no nosso lugar de leitora, né? É isso que a gente torce para a educação infantil fazer. E aí, assim, com isso tudo, a gente está dizendo que a literatura é a arte, né? E aí o Fernando Pessoa vai dizer assim: a arte é a confissão de que a vida não basta. E a vida não basta para os bebês também, para as crianças pequenas, para todos os humanos, né? Então, a gente precisa da literatura para trazer uma outra perspectiva. A arte, né, nos traz uma outra perspectiva além da nossa, né? Bom, aqui eu trouxe eu vou até pedir desculpa para vocês, porque eu pedi uma pessoa para fazer estou abrindo a bolsa da Célia. Eu trouxe o livro aqui e esqueci de tirar da bolsa. Ele é um livrinho pequeno, tá? Esse livro é da Carolina Moreira e do Odilon Moraes, chama-se Lá e Aqui, e ele ganhou, agora na Fundação do Livro, o prêmio de melhor livro para criança desse ano, de 2015, da produção de 2015. Então, eu trouxe porque eu acho que esse livro, ele não foi à toa que ele ganhou o prêmio, né? E essas características que o Calvino traz e que o Cândido traz, também eu acho que ele consegue juntar. Então, vamos lá. Vamos ler aqui junto. Ih, está muito ruim, né? Era uma vez uma casa. A minha casa. Espera aí. Ela tinha sapos no jardim e uma árvore com passarinhos. Pode passar. Um cachorro grandão e um pequenininho. Um lago cheio de peixes e muitas flores coloridas. Pode passar. Um pai e uma mãe. Um dia, a casa se afogou. Os cachorros fugiram. As flores murcharam, o jardim morreu. E a casa ficou vazia. Os peixinhos foram morar nos olhos úmidos da minha mãe. Os sapos levaram os ensopados pés de papai para longe. Nossa casa virou duas. Uma da mamãe, uma do papai.
Na casa do papai tem... Ah, desculpa. Na casa da mamãe tem cosquinha e televisão. Na casa do papai tem história e violão. Os olhos da mamãe secaram e os peixinhos foram morar no aquário. Os pés do papai acharam seu caminho e os sapos voltaram para o jardim. Um dia estou lá. Outro dia aqui. Mas estou sempre em casa. Pode gostar. Pelo jeito, vocês gostaram, né? A forma sutil, né? Ao mesmo tempo densa, leve e densa, de falar de um tema tão difícil que é uma separação, né? Então, e a forma poética, né? A forma poética. Então, a leveza está aí, não é? A consistência, a exatidão das palavras. Você vê, são frases absolutamente curtas, tem um ritmo assim, né? Frases bem curtinhas, mas que vai dando essa cadência aí do texto, do lá e aqui, né? Da mãe e do pai. Né? Então, é isso, né? A literatura nos emociona e nos faz também pensar na vida, né? Quantos de nós também já não passamos por separações, né? Quantos de nós também já não vivemos essa situação de estar lá e aqui, não achar qual é a casa, agora, de repente, eu estou nas duas, né? Bom, na educação infantil, a literatura, a gente está entendendo como esse outro constitutivo, né? O outro me constitui na relação. Então, esse outro constitutivo, ele me faz pensar em mim, né? Pensar nessa experiência com a alteridade. Né? A alteridade, quer dizer, aquele que está lá, eu estou aqui, eu entender, né, que, de repente, eu posso não ter vivido essa situação, mas eu tenho um amigo que viveu, né, que vai para a casa do pai, vai para a casa da mãe. Né? Foi interessante que uma amiga minha, que tem um filho de 6 anos, eles acabaram se separando, mas ele perguntava assim, mas por que eu só tenho uma casa? Né? Ele achava interessante ter duas, né? Agora ele tem duas, mas ele achava que tinha muitos amigos que tinham 2 casas, então ele achava aquilo uma coisa interessante. Né? Quer dizer, a criança tem um imaginário assim, muito incrível. Né? Bom, a literatura, ela não só representa, né, mas ela apresenta as coisas. Né? Então, a gente também entender, assim, a gente não está falando só de uma representação, está falando de uma apresentação. Né? O mundo, né? Mas ela também transgride, ela inverte a ordem, ela mostra e deixa espaço aberto. Né? Essa partilha de uma experiência comum também é uma outra questão da literatura. Né? A literatura, nós criamos aqui alguma coisa juntos. Todos nós conhecemos agora a história lá e aqui. A gente pode falar... Viu o peixinho? Né? Vocês já vão saber o que eu estou falando. Né? Então, nós criamos algo comum. Isso, em termos de cultura, é interessante. Você vai pegar os contos, as lendas e tudo mais, né? Toda essa literatura de tradição oral, né? Os versos, as cantigas de roda, os acalantos, tantas coisas que vão nos constituindo, né? Nesse processo cultural e que isso também nos dá essa aproximação. Né? E
assim, pensando nas crianças, esse processo de simbolização, de compreensão, de fazer relação entre as coisas, entre os desenhos das coisas, né? Aquilo que está representado. Então, poxa, tem o cachorro, né? Ele aparece de tantas formas diferentes quando está desenhado, mas tudo é um cachorro. Como é que é isso? E compreender isso, né? Compreender essas relações, as crianças muito pequenas. A literatura também ajuda essa questão, as imagens, a própria forma da linguagem se organizar, né? Fora essa questão que a gente tem discutido, que é trabalhar a imaginação, a ludicidade, né, que tem coisas que são muito lúdicas, a sensibilidade, faz pensar. Tudo isso está lá nessa literatura, né? Então, na educação infantil, ela traz muitas ampliações, né? Então, essas ampliações, elas são de muitas ordens. Então, às vezes, a gente tem que, assim, desconstruir um pouco, né? Esse livro é bom para, né? Esse livro, quando ele é bom para muita coisa. Ele não é bom para trabalhar bicho, ele não é bom para trabalhar porque a criança, o pai se separou, ele é bom para trabalhar, né? Ele é bom para trabalhar também. Pode ser para alfabetização, tem uma frase em cada página, né? Então, a gente começa a olhar o livro só naquilo que ele, dessa coisa mais utilitária, quando ele tem uma dimensão muito mais ampla, né? A relação das imagens, que aqui a gente trabalhou pouco, vocês mais observaram, a gente não comentou, mas você vê que tem uns espaços em branco, né? Para ser... isso dá uma leveza também àquelas ilustrações. Ele é minimalista nas imagens. Ele não enche, de repente ele enche, né? Em alguns momentos ele enche a página toda, né? Mas na maioria do... Então, qual foi o momento que ele encheu a página toda dos olhos da mãe, né? Quando a casa começa aquela chuva, né? Que fica mais forte o tom. Então, ele vai usar também essa parte da imagem para trazer a emoção, né? Nas cores mais fortes, as cores mais suaves. Mas, então, as crianças vão aprendendo, né? E ampliações nas formas de dizer, né? A gente pode dizer com palavras, mas a gente pode dizer também com imagem. As palavras dizem, mas as imagens também dizem, né? Existem, e como é que eu faço? Como é que eu entendo isso aqui? Como é que esse olho cheio de peixinhos e úmidos, né? É uma metáfora, né? Ora, uma metáfora é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa muito importante, né? E como que às vezes, a gente subestima essa potencialidade de pensar metaforicamente, né? Outra ampliação é das maneiras diferentes de como as palavras escritas dizem, que é uma outra questão. Quer dizer, eles entendem que, começam a entender que tem muitas formas de dizer. A gente diz com imagem, a gente diz com palavra, mas as palavras dizem de formas diferentes. Tem textos que têm rima, tem textos que não têm, tem textos que têm sons que se repetem, mas não são rimas. Tem texto que repete a palavra toda, tem texto que repete uma frase, né? Tem textos que têm os opostos. Ele não é grande, mas também não é pequeno. Ele não faz isso, mas também não faz aquilo. Eu estou aqui falando lembrando até do isso ou aquilo da Cecília Meirelles, né? Então, entender que tem várias maneiras da gente dizer, né? A gente diz com ritmo, a gente diz de forma mais rápida, mais devagar, e tem também, a gente pode dizer coisas diferentes, né? Porque aí a literatura ela vai também trazer muitos estilos, gêneros, né? Os autores, tanto ilustradores quanto autores, eles têm seus estilos. A gente reconhecer uma ilustração, saber, né, fazer relações, né? E as crianças, desde muito pequenas, vão observando. Eu acabei nem trazendo muitos eventos de pesquisa, como eu estava pensando em trazer, porque eu resolvi trazer fotografias, né? E as crianças, elas disseram, assim, num determinado evento da pesquisa,
elas falam assim, ué, mas aqui, quando eles estavam lendo Vizinho e Vizinha, do Roger Mello, que Roger Mello escreve e faz um corredor, que tem a casa da vizinha e a casa do vizinho, né? E a Mariana Massarani faz faz o vizinho e a Graça Lima faz a vizinha. Aí a menina falou assim, ué, mas é a Marieta, né? Então ela falou assim, ué, mas essa aqui é a Marieta. A Marieta é um outro personagem de uma outra história que a Mariana Massarani desenhou, né? Ilustrou, né? Então ela já fez toda a relação do estilo, né? E isso, criança que eu estou falando, gente, estou falando de criança de 3, 4 anos, eu não estou falando de criança grande, estou falando de criança da pré-escola, nessa passagem aí, de 3 para 4 anos. Porque a criança vai apreciando também, né? E a gente tem que dar esse tempo da apreciação, né? Que essa é uma questão muito importante que eu vou falar exatamente agora, né? Outra questão que a literatura faz, ela se articula com os 2 eixos da educação infantil presentes nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é o eixo, né, das interações e das brincadeiras. As interações, a gente está entendendo como interlocuções, né? A interação não é uma coisa que eu vou interagir aqui com um copo d'água e ficar fazendo isso, né? A gente está entendendo a interação no sentido das trocas, entre sujeitos, principalmente. Tá, pode ser também entre os objetos, entre as coisas, mas as interações são os espaços de troca, os espaços de relação, né, em que nós estamos entendendo a necessidade dos professores terem interações dialógicas. O que é a dialogia? Quer dizer, é a possibilidade da gente responder, né? Mas a compreensão é sempre uma resposta, como diz o Bakhtin. Mas quando a gente fala de uma interação dialógica, é uma redundância, né? É uma total redundância. Mas é para a gente firmar a importância de ouvir e de escutar, né? Porque a gente tem, no atropelo da escola, da educação infantil, principalmente, que tem 1000 coisas acontecendo, né? Cai um aqui, outro não sei o quê, outro chama, outro puxa. Às vezes, a gente não dá a atenção necessária, a gente não escuta. Rodinha, então, tem horas que a gente fica, né, passa o turno, como a gente fala, mas não escuta, você não interage. Então, para que todo mundo contar novidade, se a gente não é capaz de dialogar com aquela novidade? Se a gente não é capaz de entrar numa conversa sobre aquilo que a criança está falando, né? Se a gente... tá bom, passa para o seguinte. A gente nem falou nada, né? Só na escola que a gente conta um caso, a professora, legal, aí passa para o outro. Não dá nenhuma opinião, né? Isso é um processo da gente prestar atenção, né? A gente não precisa conversar com todo mundo naquela hora que todo mundo tem que conversar. A gente tem que estar conversando o tempo todo, né? Mas a gente tem que dar volta daquilo que o outro fala, a gente tem que escutar e responder, né? Essa escuta interessada, né? De fato, eu estou interessado no que você está me dizendo. Então, eu estou aqui lembrando da criança que ficou assim, pois é, eu fui na praia. Aí a outra, eu também fui. Aí a professora, e você, o outro, foi aonde? A professora, ela passou e a criança estava querendo contar mais sobre a praia, mas a professora não deu, né, esse lugar para contar, né? Isso é cotidiano, né? As brincadeiras, por que também a literatura entra no eixo das brincadeiras, né? Porque a gente tanto pode brincar com as palavras podem virar, né, a própria sonoridade, o próprio ritmo, tudo isso pode ser uma grande forma de brincar, como a gente realmente brinca com as palavras, né? Tem muita brincadeira em que as palavras fazem parte delas, né? E às vezes, é justamente aquelas brincadeiras, aquelas palavras que não têm
não tem nenhuma lógica, né? Aboleta, lê petit, petit polar, né? Isso, o que é isso? Isso é uma brincadeira com as palavras, né? Isso é uma brincadeira que passou aí anos e anos, que faz bate-mão, né? E que são... É o som, é o nonsense, muitas vezes, que vai fazer a graça, né? Eu tinha uma que a menina fazia assim, abriu, aí ela ia fazer, abriu, aí até uma cair, né? Então, Ana Banana Vegetariana, abriu. O que é isso? Isso é uma coisa totalmente nada, né? Mas isso é muito engraçado, que o negócio dela era abrir. Quem abria a perna mais, né? Quem conseguia abrir sem cair, né? Então, são coisas, né, do dia a dia, assim, a palavra participa, né? A palavra é brinquedo, a palavra joga, a palavra é lúdica também, né? Além, evidentemente, dela estar por dentro do próprio texto também exercendo esse lugar, né? Feito a gente falava hoje de tarde, que a gente falou dessa ludicidade, né? Essa ludicidade não é uma coisa boba, essa ludicidade é algo que brinca que a gente entra nesse espaço do lúdico, que também nos constitui, né? Nos humaniza também, né? O jogo, né, a partir do próprio texto que eu falei, e ampliações para outras linguagens, porque isso também é muito importante. Eu como vi que não ia dar muito, né? Mas assim, o tempo, né? Mas a gente, na pesquisa, a gente identificou algumas formas de ler literatura, né? Uma das formas de ler, que a gente chamou de leitura mimética, é a leitura que a criança e a gente observou isso não só em criança pequena, porque o meu grupo, a gente tem pesquisado dos pequenininhos até o 5º ano, do fundamental, que as crianças de várias idades, a partir do texto literário, elas se colocam por inteiro ao ponto de fazerem corporalmente o movimento do personagem ou se sentirem o próprio personagem, né? Uma outra forma, isso a gente viu as crianças de 5º ano fazendo, né? Durante a leitura, se a gente desse mais chance de não ficar sentado, a gente teria mais possibilidade de perceber essa leitura mimética, que é a leitura de corpo inteiro, né? Uma outra leitura, quando a criança ela já finge que é. Então, seria mais por uma empatia, como diz o Bakhtin, né? Não exatamente mimetizando, mas já... Não, agora eu vou ser o leão, agora eu vou ser tal personagem. Uma outra forma de ler que a gente viu que é muito comum é a criança, ela vai negociando e ela vai fazendo compreensões, muitas vezes ela falando ou com o vizinho ou com ela mesma. Não, mas eu não concordo, mas isso é assim. Ah, mas não. Então, tem uma coisa de uma negociação de sentidos, muitas vezes feita como o próprio uma linguagem egocêntrica, mas também, muitas vezes, em diálogo com o que está do lado. E uma outra maneira de ler, né, é a questão do... E aí, sim, de relacionar com coisas da vida, né? Então, isso foi muito, a gente viu dos pequenininhos aos maiores, né? Então, o professor está contando uma história sobre listras e bolinhas, e ele falou assim, sabe que eu vou ganhar um dálmata? Né? Então, ele associou a bolinha, não tem nada a ver, o que tinha a bolinha era a girafa, o outro que não sei. Aí, de repente, ele falou assim, mas meu pai não quer o cachorro. Né? Então, então, ele vai trazer coisas, você assim, de onde surgiu? Né? Está contando uma coisa, daqui a pouco, mas sabe que eu tenho um machucado? Né? Mas por quê? Mas aonde é que tem? Ali não tinha nada para você. E aí, assim, como é que que relações as crianças fazem, né? Porque aquilo que o Vygotsky nos ensina, né? Que a imaginação, ela vem de alguma coisa, né? Do mundo real, né? Só que a criança, ela pega um ponto e exagera. Então a gente acha que não tem nada a ver, né? Mas às vezes foi assim, você de repente falou que escorregou, então ele já ligou com o machucado, né? Às vezes a relação fica tão distante que você mesmo não consegue nem identificar, nem ele, né? Então, isso foi muito observado também, quer dizer, essa colocação
Então, como que essa mobiliza, né, essa interdiscursividade, também não só com a sua própria vida, com as coisas que viveu, como com outras coisas que ele percebeu de outro livro, feita essa da Marieta, e outras histórias, outros filmes, outras situações. E ainda uma questão importante, a gente observou também as crianças muito atentas às ilustrações, né? Isso é uma coisa que, para a gente, é um puxão de orelha, porque, por exemplo, da criança perceber coisas sutis nas ilustrações, e que as professoras tinham que... isso é mesmo? Deixa eu ver. A professora tinha que voltar lá para conferir se a criança estava com razão. E, de fato, estava ali, né? Por exemplo, esse mesmo vizinho que troca o tapete, né? As crianças, tocou o tapete. Mas quem trocou o tapete? Elas começaram a discutir por quem trocou o tapete. A história não tinha nada a ver com o tapete, mas elas, cada vez passava a página, mudava o tapete, né, da casa da vizinha. Né? Assim, mas quem trocou? Aí elas começaram a discutir, mas quem trocou? Mas esse tapete... Aí eu acho que esse tapete é mágico, né? Ele vai trocando sozinho. Aí eles já começaram a viajar. Né? Então, assim, coisas incríveis. Assim, mas da observação. Tem eram 5, que os bichinhos estão sentados, e é muito sutil a ilustração, porque os bichinhos estão sentados. Abre a porta, fala assim, eram 5, entra 1, sai 1, ficaram 4, entra 1. Na hora que vai entrando, a luz faz assim, o lustre faz assim, depois o lustre faz assim na hora que sai. O lustre faz assim na hora que vai. E eles assim, o lustre mexeu. Não, o lustre mexeu, né? E perceber também, por exemplo, que aí, depois, no final, eles estão vendo assim, aí entra o patinho sem uma asa, volta o patinho. Aí eles... Assim, uma coisa mínima, né? O Pinóquio que estava com o nariz quebrado, né? Aí vai e eles percebem aquela coisinha mínima. Agora, essas ilustrações, e aí vem uma outra questão para a escola, né? Como que esses livros que têm esse refinado traço e esses detalhes, nós não podemos contar esses livros com perninha de chinês no círculo perfeito. Lá no Rio é perninha de chinês, eu sei que aqui eu acho que é de índio, né? Eu não sei por que no Rio é perna de chinês. Aqui, porque as professoras falam, perninha de chinês, perninha de índio seria mais próprio, né? Mas não é, entendeu? A gente tem que inventar uma outra rodinha que é aquela mais juntinha, né? Não precisar fazer o círculo perfeito. A gente ter um banco assim baixinho, mas que a gente também não fica... Porque, às vezes, eu vejo os professores numa cadeira muito alta e as crianças ficam com o pescocinho assim para cima. Né? Então, também buscar, né, uma altura em que o livro fique mais ou menos na altura dos olhos das crianças. Né? E depois, claro, as crianças terem a oportunidade de ter o livro nas mãos, para ele dar o ritmo, ele passar a página, ele olhar, ele voltar, porque isso aqui é interessante também, né? Esse lugar de você poder fazer essa leitura do seu jeito. Né? Então, e outra que eu ainda não falei, é a questão das ampliações, eu estava falando das leituras, que eles vão ampliando, fazendo essa interdiscursividade e tal, mas também quando a gente propõe coisas, a gente pode propor coisas depois. Né? A gente pode caminhar no bosque junto do Chapeuzinho Vermelho, fazendo um gestual, né? Até está na hora, né? Tá. Não, já está... já vai chegar na outra parte. Então, a gente pode também usar as outras linguagens, né? A linguagem visual, a linguagem corporal, a linguagem musical, né? Para completar as histórias, para continuar essa história, de alguma forma. Né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade de fazer, eu acho que a educação infantil é lugar de fazer isso. Né? Bom, e aí eu estou querendo trazer que tudo isso só é possível se a gente tiver tempo e espaço para isso. Eu tenho acrescentado no lugar do espaço a categoria tempo. E aí
o Bakhtin tem uma categoria cronotopo, que é tempo e espaço junto. Então, é um pouco essa questão importante para a escola, né? Nós temos também, nas pesquisas, visto esse atropelo da escola. A escola tem uma pressa que eu não sei para quê. Às vezes tem uma pressa, tem coisas que você não entende porque que aquilo é mais importante do que acabar a história. Mas acontece. O lanche não chegou, já está levantando, né? Acaba a história correndo. É uma coisa que você não entende, né? Aquela pesquisa mesmo que você estava na banca da Carolina, né? Quer dizer, a professora tinha um espaço para contar a história, e aí, logo depois, vinha informática. E a professora da informática já ficava assim na porta. Né? Porque a professora também tem a hora dela da informática. Mas, assim, então, aquela coisa sempre, parece que está sempre com pressa. Né? Nunca tem um lado calmo. E tem sempre alguma coisa mais importante do que aquilo que você está fazendo. Né? Então, eu acho que a gente precisa pensar esses tempos, né? Porque aí o Walter Benjamin ele vai falar assim: o tédio é o pássaro que choca os ovos da experiência. Sem essa distensão, quando ele fala do tédio, está falando da distensão, cadê a experiência, gente? Como é que eu vou fazer chocar esses ovos do pássaro da experiência, né? Então, a gente precisa dar um tempo, a gente conta história, tem que deixar sedimentar. Né? Vocês viram, depois que a gente leu aquele livro, como é que vocês ficaram meio em silêncio. Mas é isso mesmo, tem que estar um lado do silêncio. Eu aqui também corri, eu também não podia, tem horário, né? Já tem 10 minutos, 5 minutos, né? Faz parte, vocês também têm horário. Mas tem coisas que a gente tem que... O que a gente vai priorizar? Né? E aí, assim... a educação infantil tem uma função fundamental, que é mergulhar essas crianças nesse universo simbólico da expressão, em todas as suas manifestações de expressão, oral, escrita, ainda que de forma espontânea, sem ter a preocupação numa sistematização, corporal, né? Plástica, tudo isso precisa fazer parte, mas fazer parte estruturalmente. Não é fazer parte como uma coisa a mais. Isso é diário. Isso é a própria razão da educação infantil. Então, a educação... E a questão da ludicidade, a questão do tempo, a questão do brincar, a gente não pode achar, né, que ler literatura para as crianças, esse encantamento pela literatura, que isso é menos do que outras coisas. Isto é muito. Se a gente escolher bons livros, se a gente fizer bons diálogos, se a gente preparar, inclusive, perguntas, além do vocês gostaram. Porque gostar a gente já sabe pelo olho das crianças. O que mais que a gente pergunta? Quando eu escolho o livro, eu tenho que pensar. O que ele pode, o que eu posso perguntar? Né? O que esse livro pode... que relações a gente pode provocar para que a criança possa trazer coisas? Como é que eu vou problematizar o que um traz com o que o outro traz? Então, a gente tem que pensar que não é só se gostou, se não gostou, perguntas que a gente tem visto, assim, que a gente não tem se preparado muito, pelo menos nas nossas pesquisas de campo, observação de turma, né? A gente não tem visto muito os professores se organizando para fazer perguntas mais articuladas. Né? E aí, a questão de se preparar, né? Tem uma questão aí na educação infantil que é fundamental, que é o contexto, né? Que seria esse espaço, mas esse contexto educativo, tudo isso que ele provoca nesse sujeito. Então, a literatura, ela está em todas as partes, ela
ela brinca, ela faz pensar, ela amplia o conhecimento de mundo, o conhecimento do outro, o conhecimento da própria linguagem, que a criança, por aquilo tudo que eu já falei, né? Mas eu preciso ter um contexto provocador, né? Um contexto que instigue, um contexto que favoreça que a leitura aconteça e que outras leituras aconteçam também, porque a gente está defendendo a literatura, mas a gente sabe, e é claro que tem muitas outras leituras a serem feitas. E aqui, então, eu vou trazer algumas delas que podem se articular com a literatura, com as outras artes, e muitas delas a gente vai para além, vai para outras, né, pela parte informativa, pela parte dos projetos. E aí, assim, eu vou trazer umas imagens agora, que foi também de pesquisa, faz parte de uma pesquisa que eu participei, e que eu fiz algumas visitas na Itália, e eu trouxe algumas imagens de escola, de pré-escola e creche da Itália. Tá? Eu trouxe para vocês verem que tem uma certa lógica, um pouco diferente da nossa lógica, né? Para que a gente possa também estranhar, ou se aproximar, ou se identificar, ou se diferenciar. Vocês vão observar que esse contexto, que a gente muitas vezes tem chamado de ambiente, né, alfabetizador, o que eu vou trazer aqui é muito diferente. Eu não vi em nenhuma creche, eu vi um abecedário pendurado. Nenhuma. Mas em nenhuma das creches que eu fui, eu deixei de ver livro até em banheiro. Olha a diferença que é ter livro e letra. Lá no Rio, a própria secretaria quase que exige que tenha um abecedário nas escolas. Eu fico perguntando para que tem que ter um abecedário nas escolas. Tem que ter, para mim, pode ter. Pode ter. Não tem que ter. É diferente. Ele pode surgir por razões do grupo, pode surgir porque foi interessante, ele pode ter. Agora, ter que ter, a gente vai ter que questionar por que tem que ter uma creche, uma turma de 3 anos ou 2, ter o abecedário pendurado. Né? Então, são questões. Outra coisa que vocês vão observar é como que o ambiente está organizado. Vamos lá. Eu vou passar isso aqui. Bom, para começar, tem uma questão da acolhida. Tem uma parte que eles chamam do espaço dos pais, em que tem muita coisa escrita. Aí você vai ver, tipicamente, é uma sociedade de cultura escrita. Aqui a gente põe 1000 cartazes, 1000 coisas e ninguém lê. Não, lá, assim, relatórios expostos ali, uma série de informações expostas. Eu achei uma coisa muito incrível também, acho que foi nessa escola, nesse balcão de cá, tinha programação infantil que estava acontecendo na cidade. Né? O espaço dos pais é um espaço para os pais saberem coisas sobre as crianças, sobre o que acontece na escola e na cidade. Então, esse aqui é um outro espaço do pai. Aqui já está o relato do que aconteceu no dia, já tem ali. E não é esse aí, porque não está nem dando para ver direito o que está escrito, mas eu visitei uma escola no dia 19, no dia 21 de fevereiro, e o relato do dia 19 estava lá. Assim, digitado e organizado. Né? Uma coisa assim muito incrível. Né? Está vendo? Aí é a proposta pedagógica e alguns folhetos para os pais. Essa aqui é uma biblioteca, uma escola que a biblioteca fica na entrada. E os pais fazem tudo, eles que pegam os livros para escrever, junto dos filhos, eles escolhem e tal. Aí, ainda na entrada, isso aqui é uma questão, eu vou passar porque a gente não vai abordar isso, que é a questão da classificação dos livros, como é que eles estão organizados. E, assim, prestando atenção também, assim, várias formas dos livros estarem expostos. Né? Tem estante, mas também tem ali feito
feito um banco, né? Isso aqui é um hallzinho para os pais sentarem, para os pais lerem, tá? Eu estou dizendo isso, que isso é uma preocupação com as famílias, que a gente, na educação infantil, deveria ter mais, né? E, às vezes, a gente tem um espaço de acolhimento e a gente não faz, né? Aqui, por exemplo, é uma biblioteca dos pais. São livros que a gente até pode questionar, pode não ser nem tão interessante, mas são livros sobre crianças, para os pais lerem, né? Aqui tem livro de literatura, e os relatórios ficam também, são livros outros que estão ali. Então, numa pedagogia centrada no contexto, o espaço é interlocutor das crianças, né? O espaço não é receptáculo neutro, o pano de fundo, mas ele produz experiências nas relações das crianças com os objetos e delas entre si. Então, construir esses espaços, né, são espaços que vão permitir que várias interações e relações aconteçam e que a gente possa também estar organizando melhor esse espaço. Espera aí, eu vou passar aqui o registro, né? Muito registro fotográfico com legenda para que aquilo que foi vivido pelo grupo seja socializado, né? Com a escola toda, com os adultos. Tá. Eu vou passar aqui um pouco mais, né, essa parte todos os espaços aproveitados. E aqui, livros, né? Casinha de boneca. Isso aí eu achei muito legal. Eu tirar, que aqui a gente está falando mais de leitura, mas eu achei muito legal. Isso aqui são as caminhas, ficam embaixo, né? É uma sala, está vendo? Ele puxa o colchãozinho. A ideia é mais de cantos do que de propriamente... Vou passar aqui mais rápido. Essa escola era interessante. Ó, eles estavam trabalhando com pássaros, então tem muitas coisas, inclusive livros informativos, né? Fotografias, livros, coisas que as crianças catam. Tem uma coisa de dentro, de fora, que eles cultivam muito a parte externa. As escolas lá são obrigadas a terem uma área externa, então isso é importante também. E eles vão muito para fora. Muito registro, né? A natureza. Então, essa relação com as famílias. E aqui, ó, espaço de creche. Tudo tem os livros, os bichos, os personagens das histórias. Outro cantinho de outro lugar. Os cantinhos todos... Bom, aqui um pouco... Como é que é o céu no inverno, né? É interessante que as pessoas foram pegando... Outra questão é a sensibilidade pelas cores, pelas imagens. Então, isso aqui ajuda a ver, né? Ajuda a ver. Está na hora, né? As histórias pessoais. A gente já está acabando, tá? Contar aqui você é de que cor, né? E cada um vai dizendo, eu sou marrom Nutella, sou rosa Barbie, né? Então eles estão trabalhando marrom Nutella é uma graça, né? É muito legal. As histórias, né? Muita parte de registro das experimentações, e aí você tem as informações, né, que depois se transformam em os experimentos e os livros. Gente, os livros em todos os lugares. Aqui experimento também aí a arte, né? Eles desenharam, pintaram com terra, que eles estavam trabalhando. Aí vem a articulação aí dos projetos, né? Estou trabalhando com a terra, então vou desenhar com a terra, vou provando espinafre, crianças bem pequenas, e aí tem as fotografias. Enfim, aqui a cozinha, a cozinha. Em cima tem livro de culinária, em cima da cozinha, tá?
igual aqui, né? Hoje, cozinha os temperos de verdade, que eles fazem experimentos com os temperos. A casinha aqui é um trabalho com o caminho de casa até a escola. O corpo, a arte, integrando aí com muitos materiais, sucatas também, mas organizados. A questão não é o material, é a organização deles, né? Vocês podem olhar as cores, as crianças, essa cuidade, né? Trabalho também com a sensibilidade da cor, né? Isso tudo instiga o olhar, né? O olhar de uma ilustração torna-se outro, o olhar de uma obra de arte torna-se outro, porque ele é incitado, né? Aqui você vê de um quadro, eles fizeram todo um trabalho aquele quadro do Klimt, né? Eles fizeram toda a questão da gravidez, como é que era dentro do corpo da mãe, aí eles dramatizaram quando eles eram bebês, aí desenharam, experimento dos materiais, das cores, e por aí vai, né? E atividades de chegada também, lá tem, aí já é a turma de 5 anos, né? Comparações, essas comparações que são feitas, e os livros, muitos livros, né? Daí já passou. Livros organizados de diferentes formas, em diferentes lugares, livros de vocabulário, né? Livros junto de brinquedos, né? Aí aqui é uma sala de leitura, uma biblioteca, sofazinho, né? Aí eu termino aqui, né? Uma casa sem livro é como um lugar sem janela. Obrigada. Pois é, gente, com tanta experiência boa, né, a gente fica imaginando que a gente tem condições de fazer muitas outras coisas aqui também, né, no Brasil, mas eu acho importante saber o que está acontecendo em volta da gente, né, em volta desse mundo que está ficando cada dia menor, né. Achei muito interessante algumas coisas que você colocou. Eu queria começar fazendo uma pergunta, e aí a gente abre para as perguntas logo, né? Que eu acho que haveria... Certamente vocês têm questões aqui para dialogar, perguntar, sugerir, conversar, afinal de contas, né? Achei interessante quando você começa com a ideia de educação para quê? Essas perguntas que são sempre recorrentes no que nós, no âmbito da educação, a gente vem sempre, né, tentando compreender melhor. Educação para quê? Depois, então, literatura para quê? E depois, literatura por quê? Aí a gente começa a chegar, eu acho, que num espaço da essência do nosso trabalho, né? Que é por que eu vou trabalhar literatura? Quando a gente fala para quê, tem uma certa finalidade. Agora, o porquê, eu acho que eu vou me perguntar se eu faço ou não faço isso, né? Então, quando a gente chega nessa questão, que eu acho que é uma questão que nos toca lá de dentro, é quando a gente começa a ter problemas. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Por que eu estou fazendo? De que maneira que eu faço? Aí que vem todas as perguntas que a gente deve fazer, né? Eu me lembro que quando algumas coisas que você estava comentando aqui, eu me lembrei muito de
de uma cena que a sua aluna me contou, naquela defesa lá, que era assim, essa coisa do corpo e da participação das crianças nesse mundo da ficção. É interessante que eles sabem que é ficção, mas eles participam de uma maneira tão intensa, né, que estavam contando... A história era aquele onde vivem os monstros. E as crianças foram levantando, foram entrando no livro, aí virou para a professora: professora, eu posso entrar no livro também? Quer dizer, eu já estou no livro, né? Então, ela perguntou se pode entrar, porque eu já estou totalmente tomada por aquela história. E a professora, quando liberou, eles foram brincar de monstros e tal. Quer dizer, como é que relação é essa que eles estabelecem, né? Isso eu acho uma coisa assim interessante e que a gente deve ter muito cuidado, né? Deve ser uma relação muito cuidadosa. E uma outra questão também que você tocou, que eu acho muito fundamental, não é só porque me toca pessoalmente, mas é porque eu acho que nos toca a todos, em relação a essa ideia de que as imagens elas são denotativas. Quer dizer, as imagens mostram, e o texto verbal nos leva a outro tipo de compreensão. Quando tem imagem, mas eu já estou vendo, acabou, né? Então, quando a gente usa aquela imagem, por exemplo, de que a mãe estava chorando tanto, ela não falou: minha mãe se separou do meu pai e ficou chorando, chorando. Não, os peixes foram para os olhos da mãe. Essa metáfora visual, então, não é uma imagem denotativa, aquela imagem que simplesmente mostra, mas que sugere, né? Então, eu acho importante essa sua apresentação em relação a essas relações, porque nos mostra uma outra qualidade, uma outra possibilidade de a gente compreender literatura atualmente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Eu vou fazer aqui um grupo de perguntas, e a gente vai levantando perguntas para ela também. Eu já fiz a minha. Alguém mais? Ah, tá. Não. Espera aí, que tem gente. Então, obrigado, Patrícia, pela tua fala. Pensando nos dois eixos da educação infantil que você mencionou agora há pouco, né, o das interações e das brincadeiras, e pensando na presença marcante do livro nessas escolas que você visitou na Itália, né? Como que você vê, e também a partir da tua pesquisa em geral aqui no Brasil e tal, como é que você vê a questão da presença do livro, pensando nesses dois eixos, né? Ou seja, a questão não só da presença do livro já editado, né? Mas da própria ideia de talvez construir livros com as crianças, né? Ou seja, você imagino que você tenha tido contato vários, né? Com situações assim, né? Gostaria de te ouvir falar um pouco sobre isso, pensando na questão de fazer livros com as crianças, pensando nesses dois eixos, né? Boa noite. Patrícia, é uma honra te ouvir, porque trabalho os seus textos nas minhas aulas. Eu sou professora do ensino superior. E eu trabalho muito aquele texto de 2006, as brincadeiras com as palavras como brincadeiras, e um que eu não me recordo agora o nome, mas possibilidades e ampliações. Num desses dois textos, você escreve assim: a literatura infantil ela agrada não somente as crianças, mas os adultos, né? A verdadeira literatura infantil. Então, quando você traz esse livro Lá e Aqui, aí é bem isso, né? Somos adultos aqui e o livro nos agrada. E aí, com esse mercado que a gente tem por aí, que a gente tem bons livros e livros não tão bons, como é que a gente pode categorizar o que é verdadeira, o que é a verdadeira literatura infantil? Então, esse livro Lá e Aqui é uma literatura infantil mesmo que nós podemos oferecer para os nossos alunos, né? Então, assim, eu sempre me pergunto, quando eu vou escolher algum livro, quando eu penso nos meus alunos,
O que os alunos vão levar para a sala de aula? Esse livro é literatura infantil mesmo? Aí vem a frase do seu texto na minha cabeça. A literatura infantil é capaz de apaixonar não somente as crianças, mas também os jovens e os adultos. Então, gostaria que, dentro dessa pergunta, das perguntas que foram feitas, que a gente pensasse um pouco nisso. Obrigada. Você quer, pode. Bom, primeiro, eu vou respondendo, depois acho que talvez dê mais uma rodada, não sei. Primeiro, assim, eu fico muito honrada de você ler meus textos, e eu acho que a gente escreve, e a gente estava até falando, né? Eu sou muito mais lida pelos professores do que pelos meus colegas da academia. É engraçado que, assim, todo lugar que eu vou, os professores leram. Agora, eu certamente, na minha universidade, ninguém leu meus textos. Eu acho muito interessante isso. Mas é muito legal, né? Porque a gente escreve também para quê? Né? Para que a gente faz pesquisa no campo da infância e da educação infantil, se isso não é para chegar nos professores? Eu fico muito feliz, né? E eu acho que aqui a gente tem três... Quando a Célia fala dessa... Acho que podemos até juntar, né? Acho que a literatura, as duas, a primeira e a última. Porque, assim, hoje mesmo eu já falei isso aqui de manhã, mais cedo, né? A arte, ela transcende a questão etária, né? Assim, a arte, ela nos traz uma possibilidade de ver coisas que a gente não vê. Às vezes é mais coisa mais... A literatura infantil talvez faça isso de uma forma mais singela, com menos palavras, talvez, do que um romance, uma coisa mais densa. Mas ela não quer dizer que ela não toque, né, um livro feito esse, lá e aqui. É um livro que vale nos encanta também. Ele também nos faz pensar, né? Então, o próprio Bartolomeu Campos de Queiroz já esteve aqui nesse salão quantas vezes, né? E de uma honra enorme, né? Tá aqui nesse lugar que ele tanto veio, né? Ele mesmo tantas vezes disse isso nos seus textos, né? Como que a literatura infantil ela é esse espaço da lacuna também, da incompletude, né? De todos nós. Então, a literatura, ele vai fazer, existiria alguma coisa que não fosse tão adequada para a criança? Talvez, mas poucas. Porque quem está trazendo com delicadeza alguns temas, com essa sutileza da metáfora, feito foi. Esse você pode trazer até questões muito sérias, muito difíceis, né? Então, eu acho que não são todos os livros. Aí a gente, assim, nós temos livros infantis, a gente também tem nesse tal texto lá que foi organizado até pela Cidinha, né? Que foi aquele do MEC, né? Que é o último, meu texto ele é da fundamental, mas o meu é da educação infantil, né? Esse texto lá, a gente mesmo fala isso, como que a gente tem os textos de literatura infantil, eles vão ganhando a gente usa literatura, né? A gente até fala, vou fazer uma revisão de literatura quando a gente está escrevendo uma tese, mas, assim, na verdade, é uma revisão bibliográfica, né? Que a gente costuma, às vezes, generalizar como literatura, toda sorte, isso já foi assim, também em século XIX, tempos atrás, tudo que era escrito era literatura. Hoje a gente já tem uma outra ideia de literatura. Então, a gente tem livros endereçados às crianças, que são livros que têm um tratamento gráfico editorial mais ligado, né, a essa parte mais do próprio, né, da capa, chama em relação ao que às vezes a gente imagina que tem que ser letra grande. Hoje a gente está falando de letra caixa alta, quer dizer, uma coisa que a literatura não precisa disso, né?
E livros que a gente tem que separar um pouco, né? Livros que são para ensinar, os livros informativos, existem livros né, importantíssimos. Tem o Marcos aqui que está fazendo a tese dele sobre livros informativos, que a gente né, a gente sabe que tem livros interessantíssimos, informativos, com esse formato, né, desse formato que a gente costuma chamar de literatura infantil, que são muito interessantes, né? Mas a literatura ela tem, embora não seja simples definir, né? A literatura, a gente vai o conjunto de pessoas que discutem literatura e vai entendendo, vai chegando a alguns consensos do que é literatura, o que não é literatura. Tem essa margem, às vezes é uma margem que não está muito, né, uma fronteira aí que está muito borrada em alguns casos, né? Mas a gente vai entendendo assim que essa questão a forma de lidar com forma e conteúdo e interação, né? A gente, quando fala do texto literário, a gente está falando forma e conteúdo juntos, né? O Bakhtin, mesmo o tempo todo, ele vai falar isso. É uma forma que determina o conteúdo e o conteúdo da forma. Então, aí respondendo a Célia, quer dizer, se você hoje, os livros têm todo esse trabalho, esse cuidado com esse projeto. Esse aqui é um livro quadradinho, né? Ele tem um formato, a capa dura, ele tem informações sobre os autores, né? Ele tem outras coisas que eu não falei, né? Mas esse livro ele tem um tratamento gráfico aqui, ele tem uma ilustração que é bem suave, que tem uma proposta, né, muito própria. Então, todo esse objeto, né, ele não é tudo ele é pensado, né? Ele é pensado e para ser lido em todas essas dimensões. Então, quando a Célia fala assim, e ela é especialista, está me perguntando, mas ela é especialista, né, nessa questão, a imagem, não é porque eu tenho a imagem que ela não me faz voar, né, não me faz imaginar. Ela pode me fazer, uma imagem pode me fazer pensar em outras coisas mais, né? E aí eu acho que a imagem também ela me provoca a querer também, da mesma forma que o texto verbal me provoca a querer escrever ou me inspira em alguma coisa, né, de repente escrever, eu também, a imagem me provoca a querer desenhar, querer usar aquele material, né? Eu acho que isso também, essa fruição estética de todas essas artes, né? A arte da palavra, a arte da ilustração, né? Da imagem, isso tudo é muito cuidado, né? Fazer a criança perceber também, não, qual será a tinta que foi usada? Será que foi usado tinta? Será que é lápis de cera? Não, isso é aquarela? Vamos experimentar. Por isso que eu quis trazer também aqueles elementos relacionados à arte, porque a literatura infantil hoje nos dá muito essa perspectiva, né? de fazer também, né? De querer produzir alguma coisa, de continuar essa história, de querer fazer uma história parecida, e como é que é a casa de cada um, e vamos então escrever um livro sobre a minha casa, e o meu lá e aqui pode ser, eu tenho um irmão que mora lá, né? Meu filho, por exemplo, mora lá no México, eu moro aqui, né? Esse lá e aqui já pode ser outra coisa, né? Lá, né? Minha avó mora lá, né, no Rio, e eu moro aqui, né? Esse lá e aqui pode virar outra coisa, pode virar uma música, pode virar um livro. Agora, é claro que aí, assim, ao fazermos um livro, né, eu acho que todos os suportes são importantes. Acho que as crianças têm que experimentar, sim, os suportes vários, né? Da mesma forma que ela tem que usar a tridimensão, tem que usar a bidimensão, tem que usar o vertical, o horizontal. A gente usar também, hoje, né, o recurso também toda digital, que as crianças desenham e podem usar, fazer ilustrações. Aquele livro da Ângela Lago, que eu acho uma graça, aqueles 3 bichos folharal, a Casa do Bode e da Onça e esqueci o outro, que é muito interessante, porque a Ângela Lago, que é uma maravilhosa
ilustradora, ela faz do desenho, né, no computador, e um desenho bem singelo, infantil, parecendo que até foi uma criança que fez, né? E cores fortes que ela coloca, muito interessante aqueles. E o bicho folharal é uma graça. Eu sou o bicho folharal, venha lá do milharal, sei lá. Então, assim, tem humor, tem rima, tem ritmo e tem também a imagem. Então, acho que as crianças podem e devem, né, trabalhar nessa perspectiva aí não só de escrita, né, mas de desenho, de colagem, de usar, de experimentar. Ali eu quis trazer a questão do experimento duas coisas que eu quis trazer que me tocou. Uma é a observação da natureza, né? Quais são as cores do céu? Quais são as cores? Porque a gente tem muito essa coisa do estereótipo, né? O céu é azul, o mar é verde, né? E com isso mesmo, assim, o mar pode ser de muitas cores, depende da luz, né? Cor é luz, né? O céu pode ser todo colorido, depende da luz, do pôr do sol, do nascer do sol. Então, experimentar isso é muito interessante, né? E também ser capaz de brincar, como que não só nessa função referencial, quando fizer um livro, mas a gente poder também, olha que sofisticação, né? A gente não trabalhar mais só nessa perspectiva, que a gente acaba quase que na escola também é assim. Se eu desenhei o bicho, o folharal, tem que estar lá o bicho folharal, né? Como é que a criança pode trazer outros desenhos, ampliando, né? Como é o nome daqueles bichinhos ou daqueles elementos que vão repetindo e a gente só descobre depois, que tem nas ilustrações? Tem um nome, eu não sei o nome, mas eu sei que tem um nome. Não, tem algumas histórias, por exemplo, aquela que tem sempre um elemento que se repete, mas esse elemento ele não entra na história, mas ele está ali. São tipo, ou é um personagenzinho, por exemplo, aquela casa sonolenta, a pulga está em todas as ilustrações. Eu não conseguia ver a pulga, só conseguia ver quando ela aparece, quando o texto verbal. Como eu não estou igual às crianças, né? Eu só consegui ver a pulga na primeira vez quando o texto verbal fala da pulga. Mas a criança assim, mas essa pulga já está lá. Ele já tinha visto a pulga, né? Eu assim, mas eu não vi essa pulga, né? Mas se você olhar naquela ilustração, a pulga mínima estava lá desde a primeira. Então, como é que essa brincadeira que também as crianças podem fazer? Porque eu acho que a gente tem que ousar, né? Eu acho que tem essa questão da produção infantil, né? Hoje a gente tem esse recurso também de filmagem. Eu acho que assim, os registros que a gente faz, né, também com o corpo, eles podem ser fotografados, filmados, a gente pode editar, enfim. Eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de trabalho com a linguagem, né, e dessas multimodalidades, porque eu acho que hoje a gente... O que o livro infantil está nos dizendo é que é importante a gente ficar atento que não tem só uma única forma de dizer as coisas. A gente diz com o corpo, a gente diz com desenho, a gente diz com fotografia, a gente diz com tudo, e é tudo ao mesmo tempo, né? Também essa é uma questão, é tudo junto e misturado, né? Então, um pouco a gente poder, né, dar mais sofisticação às nossas propostas para as crianças. Eu acho que você traz uma coisa muito importante, né, da gente poder usar recursos, né? E eu tenho um neto já de 12 anos, eu perguntava para ele, quando vocês fazem apresentação de trabalho, vocês estão usando PowerPoint, vocês estão usando esses recursos, fazem jornais que são já dentro da mídia digital? Aí ficou meio assim, tá? Não faz muito. Quer dizer, a escola tem que fazer isso. Você não pega menino de 12, 13 anos, você tem que fazer isso. Você tem que fazer, né? Você tem que trazer essa linguagem e de forma complexa, né? Na medida que eles vão ficando maiores, mais velhos, eles vão desenhando melhor, eles vão escrevendo outras coisas, né? Esses almanaques, essas coisas, tudo pode ser feito já tanto por desenho, tanto, né, com várias também outra coisa da gente poder
colagem com desenho. A gente trabalhar um pouco mais essa questão plástica, né? A gente não precisa acabar as coisas num dia, na mesma hora. A gente pode voltar a elas no outro dia, fazer uma coisa mais em etapas, né? A gente pode ler em etapas, textos mais densos, em capítulos. A gente pode também fazer coisas mais complexas em etapas, né? Então, é isso. Alguém mais gostaria de dialogar? Alguma sugestão? Alguma pergunta? Pois não. Boa noite. Só gostaria de compartilhar uma experiência que eu achei interessante. A gente tem uma dificuldade, às vezes, com as crianças para aprenderem, decorar alguma coisa para apresentação, uma coisa do tipo, né? E eu estava dentro do MOV e passamos por um cartaz que tinha aquelas princesas lá. Aí a menina falou, olha, falou o nome da princesa, eu esqueci dessas princesas que estão na moda com as meninas. Aí o pai virou para ela e falou assim, é aquela do Let It Go? O pai. A menina tem uns 3 ou 4 anos. É aquela do Let It Go? Ela falou, papai. E começou a cantar a música do tema lá, do filme, acho que é o filme. E ela foi cantando, e era uma letra enorme. E ela foi cantando, até conseguir. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, engraçado, como que a gente, na escola, não consegue encantar as crianças desse modo, porque ela estava encantada com aquilo, porque ela decorou um texto enorme, a música era um texto muito grande. Então, como é que a gente não consegue encantar os meninos como essas outras mídias conseguem? Eu estava discutindo isso com as professoras, a gente tem que pensar em alguma forma, né, de programar alguma coisa que também prenda a atenção da mesma forma que era só de ver o cartaz, como que ela mostrou, o tanto que ela aprendeu, um texto enorme, ninguém deu para ela ler, ela não sabia ler, né? Ela decorou a música só de ouvir, por causa do interesse que despertou. Então, esse modo de trabalhar, tentando encantar as crianças, eu acho que é uma coisa que a literatura nos ajuda muito a fazer isso, né? Se a gente quiser, a gente consegue fazer bastante coisa através da literatura. Boa noite. Em cima do que ela acabou de contribuir agora, realmente, o encantar não é da noite para o dia, né? E eu vejo que essa questão que você abordou aí, né, que não precisa fazer tudo às pressas, não precisa fazer tudo correndo. É necessário construir, e que o colega também falou há pouco, né, com relação a construir com os alunos, os livros. Isso vai fazer sentido, vai trazer prazer, vai trazer gosto, né? E por que hoje, na nossa cultura, né, de educação infantil, até mesmo, né, do ensino fundamental, na verdade, na educação infantil, tenta-se manter um pouco digamos, da magia, se é que se pode dizer assim. Mas, assim que entra no ensino fundamental, isso é cortado, né? Aí é despejado os conteúdos, é despejado o cronograma, tem que se cumprir os horários, tem que se cumprir os tempos. E como mudar isso hoje? Como trazer esse encantamento, né, conforme foi falado, dentro da literatura para essas nossas crianças hoje? Eu acho que você mesmo já está respondendo, né? Eu acho que tem uma questão da continuidade da história, né, que é sempre... Não é à toa que a Sherazade é uma figura emblemática, né? Aquela que se salva por contar e continuar no dia seguinte, né? Então, acho que tem uma questão da gente ter que ser um pouco Sherazade, assim, né? No dia seguinte, as crianças quererem voltar para continuar alguma coisa que está fazendo sentido para elas, né? Aquela escola, aquilo que está sendo feito está fazendo sentido. Então, eu quero voltar lá para continuar, né? Esse é um grande desafio, né? O encantamento, eu acho que
também depende do entusiasmo da gente, né? Acho que os professores também estão, assim, o encantamento está precisando ser, todos nós temos que ser encantados, né? Porque eu acho que tem um pouco isso, a gente está um pouco endurecido, né? Como é que a gente vai se amolecendo também, vai se sensibilizando e vai deixando se envolver pelas questões das crianças, vai se tomando também, se permitindo entrar no jogo, né? Você estava falando, né? Essa coisa da gente também entrar na história, né? Tem um evento muito interessante da professora que estava contando a história do Saci e tal. E aí, o que ela fez? As crianças sabiam que o Saci era bagunceiro. Então, enquanto ela estava no pátio, ela derrubou tudo da sala, ela deixou as mochilas, tudo jogado no chão. E ela fez uma cartinha e deixou também a carapuça do Saci em algum lugar meio escondido. A hora que as crianças chegaram, assim, mas quem fez isso? Aí ela falou assim, mas, meu Deus, quem fez isso? Não sei o quê. Aí ela criou aquele climão, né? Aí quem fez isso? Aí ficaram procurando. Aí as crianças... Aí acharam a carapuça do Saci, né? Mas foi o Saci. Aí o Saci. Então, aí ela criou aquele negócio todo do Saci, aí achou o tal do bilhete do Saci, né? E aí aquilo ali virou uma coisa, porque a professora inventou aquele negócio todo, né? Aí depois as crianças foram lanchar, o que ela fez? Ela diz assim, enquanto ela inventou, né, aquela coisa de pegar o Saci. Então, ela pegou o Saci, botou numa garrafa e disse, gente, olha só o que eu consegui enquanto vocês estavam aqui, o que aconteceu. Eu peguei o Saci na garrafa, não sei o quê. E aquele Saci foi para casa, aquilo virou um troço, né? Então, assim, isso é o entusiasmo. Isso é o jogo que a professora faz. Mas a professora de primeiro ano pode entrar também nesse jogo. E aí, em vez de ser você o escriba, eles vão começar a escrever a história em duplas, né? Mas, assim, a gente precisa brincar mais nesse sentido, entrar mais nesse jogo, né? E aí eu até brinquei com ela. Na verdade, você também foi pega pela carapuça do Saci, né? Porque ela estava totalmente tomada pela história, né? Ela entrou nesse jogo, né? Mais cedo eu contava lá da professora que me narrou a questão da abóbora, que tinha uma história da abóbora, e eles foram para o meio do mato, ela botou uma abóbora lá no meio do mato, ai, abóbora, não sei o quê. Dali levaram aquela abóbora e fizeram não sei o quê com a abóbora. Criaram uma situação. Então, a gente brinca, né? Esse entusiasmo, né, tem a ver com a gente entrar no jogo, nesse jogo também do imaginário, que as crianças entram e se a gente entrar dentro, total, né? O que eu acho que às vezes a gente não está mergulhando, a gente não está se deixando mergulhar, né? Eu sei que não é fácil, a vida não é fácil, as condições de trabalho não são fáceis. Eu não estou assim querendo fazer críticas, mas eu acho que a gente está precisando, quem lida com criança, né, buscar essa criança que está aí dentro da gente, aí um pouco adormecida, né? A gente se encantar com as histórias, a gente também gostar de fazer isso, gostar de brincar, né? A gente se permitir brincar com ela, sentar no chão, né? Uma aluna uma vez usou uma metáfora também que eu achei tão bonita, assim, professora, eu aprendi uma coisa nesse estágio. Eu falei assim, que se a gente quiser mesmo, a gente tem que catar formigas junto das crianças. Ela tem que abaixar mesmo. Né? Quando ela falou isso, né, aquela coisa de você ir procurar as formigas, né? Que as crianças estão vendo lá aquela formiguinha que você não está vendo. Né? E aí, assim, onde é que as formigas estão? Vamos achar onde é que está. Né? E quem são as formigas? E onde moram as formigas? Como é que é o formigueiro? Pronto, já começou. Todo mundo já entrou num barato coletivo, né? Um pouco não tem muita receita nem fórmula. Eu acho que tem essa coisa que a gente também afeta, né? E se sentir afetado pelas crianças e pela curiosidade, né? Porque eu acho que as crianças são curiosas e a gente pode entrar nessa curiosidade também, né?
E não ficar só cumprindo aquilo, porque a gente faz muito mais, né? Se você for pensar, por exemplo, essa coisa da formiga, quanta coisa a gente pode fazer? Pesquisar as formigas, cantar a fábula da cigarra e da formiga, ver, né, quantas coisas dali pode fazer, né? Fazer né, hoje eu contei uma história do Frederico, tem a ver com a fábula da cigarra e da formiga, né? Qual é a diferença? Vamos ler uma outra história parecida, em que se parece? Tantas outras coisas, né? Então, assim, a gente também se encantar. Minha gente, eu acho que a gente vai ter que começar a terminar. Eu sei que você conseguiu trazer assim, questões para nós que estamos, inclusive aqui na Faculdade de Educação, a gente está constituindo um grupo, né, um núcleo de educação infantil muito consistente, inclusive no nível da pós-graduação também, no nível da pergunta, o que a gente faz dessa literatura na educação infantil. A gente tem um grupo aqui, que é da Bebeteca, onde a gente trabalha pesquisando mestrado, doutorado, monografia, e os interessados, né? Quem está interessado. Então, eu acho que você trouxe para a gente questões para a gente poder pensar, para a gente sair daqui questionando os nossos fazeres, a gente sabendo dos nossos limites também, porque não é fácil, né? Eu sei que a gente quer fazer muita coisa, mas existe uma coisa que às vezes é maior que nós todos, né? Que é um sistema complicado que nos obriga a ordenar a nossa vida profissional de uma maneira até cruel, né? Mas eu acho que essas questões foram questões fundamentais. Convido a todos amanhã para vocês assistirem uma defesa de mestrado que vai ter amanhã às 9h sobre literatura para bebês. Existe uma literatura para bebês, né? E a professora Patrícia Corsino vai estar na banca também. Eu acho que vai ser uma oportunidade para a gente continuar esse diálogo. Pelo menos aqui a gente conversa com ela, lá a gente vai ouvir, mas eu tenho certeza que vai ser ainda uma continuidade dos nossos estudos. Queria te agradecer muitíssimo. Queria lembrar a todos também que o SEALI Debate continuará em agosto, e a próxima pessoa que virá vai ser a pesquisadora, a professora Roxane Rojo, que vai, no dia 22 de agosto, cai numa segunda-feira, vai falar sobre multiletramentos. Quer dizer que estamos sempre a gente pensando agora de uma forma cada vez mais interdisciplinar, né, intermediática, que eu acho que isso aí mostra mesmo o tempo que nós estamos vivendo, né? Então, professora, muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.